Paz do Senhor, irmãos. Leitura bíblica no livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulos 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não desses ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos e um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta pedra, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos,
e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se ele é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali te os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens, que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda.
Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, Pura, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço, Pura, até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse esse homem: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, e se virou de cima para baixo, ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegando, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros. Seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas, e tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão! E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que subiu o rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-bará, e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, a Tua palavra lida, dá-nos, por Tua misericórdia e graça, que ela seja pregada com fidelidade, ouvida com atenção e amor, obedecida, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Na Galeria da Fé, assim chamada, em Hebreus 11, nós encontramos a lista de diversos homens de Deus que no passado, no Antigo Testamento, serviram ao Senhor, que deram um bom testemunho, que demonstraram sua fé. No versículo 32 do capítulo 11, nós encontramos a menção rápida sobre Gideão, o herói da fé. Nós lemos, já foi feita a leitura, de 2 capítulos de Juízes, onde tivemos o relato sobre a história de Gideão. Gideão,
homem de Deus, exemplo para nós. Mas quando nós olhamos a história, nós vemos que o grande herói da fé é e sempre será o próprio Deus. Porque nós, homens, como Gideão o foi também, estamos aprendendo a crer e aprendendo a servir ao Senhor. Esse aprendizado nós vemos muito expresso na vida de Gideão, servo de Deus. Vejam que, logo no início, os midianitas, bem como os povos ao redor de Israel, tiraram todo o ânimo, toda a alegria, todos os sonhos e esperanças de Israel como um povo protegido, um povo guardado por Deus. Mas não foi Deus o vencido nesta guerra, mas sim Deus que enviou aqueles povos para castigar o seu povo infiel. E cada um fazia o que podia, fazia o que achava mais certo, mais justo, para proteger a sua casa e para proteger os seus. Gideão seguia o costume que estava se tornando comum mesmo naquele tempo: se esconder. O povo de Israel cavava valas, faziam covas, se escondiam em cavernas. E tudo que tinham de bom e de apetecível ou de sustento mesmo para o dia a dia estava escondido, guardado ou enterrado. E um lagar, que é um tanque usado para se moer as uvas, para se extrair o vinho, estava sendo usado agora para malhar o trigo. Quer dizer que Gideão estava escondido dentro daquele tanque, malhando o trigo, para assim, fazendo o que podia, impedir os inimigos de tomarem o pouco que lhe restava. Quero lhes trazer, irmãos, a história de Gideão como um exemplo do que é a história de um homem que está aprendendo a crer no Senhor. Primeiramente, o que nós vemos, Gideão, com todas as suas forças, cuidando do pouco que lhe resta, fazendo o que é possível para não ser roubado. E quantas vezes isto aconteceu naquele tempo, em nosso tempo, e tem acontecido ainda? Homens de Deus, fazendo o máximo que podem para garantir o seu sustento, para garantir sua casa, para se garantir dos tantos inimigos que há ao redor. Gideão, ele recebe a visita de um anjo, a presença do Senhor vem até ele. Quando o sobrenatural, quando Deus se manifesta ao homem, algo diferente tem que acontecer. Precisa acontecer algo diferente. Não pode ser que a vinda de Deus em nossa vida, na vida de Gideão, faça com que esses homens, com que nós continuemos fazendo o que todos fazem, das tripas coração para cuidar do que é nosso, das tripas coração para sustentar nossa casa, das tripas coração para dar alguma segurança à nossa família. Gideão recebe a visita do anjo e algo diferente tem que acontecer, porque Deus se manifesta aos seus para fazer diferença em suas vidas. Gideão se propõe a servir, a demonstrar sua gratidão, a demonstrar seu amor por Deus, trazendo um sacrifício. O que para um homem comum seria uma comida, mas o anjo não tinha por que comer, não estava com fome, nem necessitava disso. E Gideão tem prova de que de fato estava diante de uma visão divina, quando o anjo toca com o seu cajado naquele alimento que estava sobre a pedra, e fogo desce do céu e consome aquele alimento. Gideão tinha prova de que estava diante de Deus. Contudo, meus irmãos, Deus se manifesta ao homem
com o objetivo de usá-lo para si. A salvação que Deus nos dá, não a dá só a nós. É necessário que ela passe de nós para os demais. Aqueles que o Senhor também quer salvar. Havia um pensamento acerca de Israel. Israel, o povo de Deus, já havia sido castigado o suficiente para perceber o erro que havia se encontrado. Por isso a palavra de Deus é: vai Gideão, liberta o povo. Vai Gideão, livra o povo de Israel. Guerreia a guerra do Senhor. Gideão ainda está no começo da sua aprendizagem do que é confiar em Deus. E o que ele fala? Eu sou pequeno, estou num povo pequeno, minha família é fraca, eu sou o mais fraco da minha família. O que ele tem a dizer ainda é acerca da sua força. E o anjo queria demonstrar que a força verdadeira de Gideão era Deus. A força verdadeira de um servo de Deus é o seu Deus. E não aquilo que está em suas mãos, em nossas mãos. Gideão ainda está aprendendo a crer no Senhor. Deus já coloca diante dele um desafio. O desafio, a ordem, é de que o ídolo da casa de seu pai seja derribado. Não é possível, numa casa de crente, ídolos, numa casa de servos de Deus, adoração estranha. Não é possível. Isso tem que acabar, começando na sua casa, Gideão. Gideão queria obedecer ao Senhor, mas o medo falava muito alto. Ele chamou 10 homens que fossem com ele. E ainda fossem de noite, para que não causasse muito tumulto, muito escândalo. E ele fez o que Deus mandou. E foi salvo pelo próprio pai dele. Quando veio o povo da cidade, querendo acertar contas pelo ato, pelo sacrilégio que Gideão teria cometido contra aquele Deus estranho. E o próprio pai de Gideão é que o defende, mostrando que aquele Deus, se fosse Deus, deveria se defender sozinho. Ah, meus irmãos, o próprio pai de Gideão, que era o idólatra, que tinha o ídolo em sua casa, ele, sem querer, está mostrando uma importante verdade, que Deus não precisa da nossa defesa. Um Deus que seja verdadeiro não precisa da nossa defesa. Nós é que precisamos dele. Deus quer fazer uma obra, e ele usa os seus servos para esta obra, ainda que não precise deles, porque a força está no Senhor, porque o poder vem de Deus. Um Deus fraco é que se vale da defesa de um homem. Um Deus forte como o nosso ordena aos homens que o sirvam. Ordena os homens que o sirvam. Gideão estava aprendendo isso ainda. Gideão, cheio do Espírito Santo, que o toca de uma maneira maravilhosa. Então entende que é hora de defender o povo de Deus. É hora de fazer guerra. É hora de finalmente mostrar a força que vem do Senhor. Mas de novo o medo bate. Mas agora mais intensamente. Ao ver os camelos, ao ver os homens de guerra, dos amalequitas, dos midianitas e dos povos ao redor, que cobriam a terra com a areia do mar, o medo lhe vem. Havia uma ordem de Deus, mas o medo, mais uma vez, fala alto. E Gideão expõe seu medo ao Senhor, fazendo a prova da lã. Se o orvalho recair apenas sobre a lã, e ao redor tudo estiver seco, então eu crerei que o Senhor quer que eu vá, e que terei vitória. E assim foi. Deus atendeu ao pedido de Gideão.
Mas o medo ainda era forte e Gideão fala ao Senhor: agora que o orvalho fique todo ao redor e a lã fique seca. E Deus, mais uma vez, atende ao pedido de Gideão. E Gideão, então, se anima a ir à batalha. Não tão animado assim, mas ele está indo. Ele está indo, ainda está aprendendo a servir ao Senhor. E quando Deus lhe diz que se ainda falta fé, ainda lhe falta coragem para fazer o que tem que fazer, então que ele vá presenciar o medo de seus inimigos. E ele vai até o acampamento dos inimigos, e ele ouve de um sonho que causou terror aos soldados, que era de que um grande pão de cevada, logo identificado com o próprio Gideão, iria cair sobre o acampamento dos amalequitas, dos medianitas, e iria destruí-los. Finalmente Gideão confia de que Deus é com ele. Bem, irmãos, até aqui nós podemos ver que Gideão está crescendo na confiança em Deus. Até aqui, meus irmãos, Gideão não é exemplo para nós. Ele apenas mostra o que é a vida de cada um de nós. Até esse momento, Gideão não é exemplo. Porque a obediência de Gideão ali é uma obediência torta, é uma obediência capenga, onde decide, mas não decide tanto, onde quer fazer, mas não quer tanto, onde tem um mensageiro de Deus, um anjo do Senhor, desce para falar pessoalmente com ele, e não é suficiente, onde fogo do céu cai, demonstrando o poder de Deus, mas ainda não é suficiente. E ele vai arrumando sempre um outro sinal e um novo sinal, uma outra prova de que Deus está com ele. Irmãos, quantas vezes nós temos ouvido: faça como fez Gideão, faça uma provinha, coloca a lãzinha lá fora. E aí os crentes vão arrumar algum tipo de lã, alguma coisa para colocar Deus em prova. Eu digo a vocês, meus queridos, não façam como fez Gideão. Porque quando Deus dá uma ordem é para ser cumprida. Quando Deus manda é para obedecer, não é para ficar de firulas, não é para ficar de senões, condições. Quem é que ordena? É o homem que coloca diante de Deus: eu só te servirei se tu me fizeres isto, eu só te obedecerei se tu me fizeres aquilo. Não façam como fez Gideão. Não, se Deus deu uma ordem é para ser cumprida, é para ser obedecida. Gideão tinha a ordem de livrar o seu povo das mãos dos inimigos de Deus. Mas a sua fé vacilante o expunha a sempre pedir uma nova prova, a sempre pedir uma nova certeza, que logo cairia por terra diante de um novo medo que lhe tocasse. Gideão serviu ao Senhor até ali, fez a vontade de Deus, ainda que de forma capenga, ainda que de forma tênue, frágil, mas temos ali um servo de Deus, que lembra tantos servos que, como nós muitas vezes, servimos a Deus na medida das nossas condições, na medida da nossa incerteza, na medida da nossa fraqueza. Servimos a Deus quase que não servindo. Obedecemos a Deus quase que não obedecendo. Gideão, nesse ponto, não é um exemplo para nós. Lembram-se de Isaías, quando Deus disse: a quem hei de enviar? E quem há de ir por nós? A resposta de Isaías não foi: me dê mais uma prova.
A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Davi, servo do Senhor, homem segundo o coração de Deus, estava diante do desafio de Golias, o gigante, e todo Israel temeroso e apreensivo e amedrontado, não precisou de prova alguma a não ser a certeza de que Deus estava com ele como sempre esteve. E ele mesmo foi se oferecer para o rei dizendo: eu lutarei contra o gigante. Ah, irmãos, quantas vezes o trabalho de Deus, a missão que é dada por Deus a nós, é obliterada, é atrapalhada por nossas tantas condições que nós impomos, esperando que o Senhor aceite-as e as entenda. E quantas vezes Deus, misericordioso como é, continua nos tratando com amor, com graça, com carinho mesmo de Pai, não nos dando o castigo que bem merecemos por nossa obediência reticente. E Deus muitas vezes até atende orações como a de Gideão, e até faz o que Gideão está pedindo, não porque Gideão tenha razão, não porque Gideão esteja certo, mas porque é um Deus que está a nos ensinar a cada dia. É um Deus professor paciente, que entende as nossas fraquezas e sabe que somos pó, e sabe que somos vasos de barro. O herói não é Gideão, o herói é o próprio Deus que usa até Gideão. Até Gideão, Deus usa para trazer livramento. Mas depois que finalmente a fé que Gideão possuía foi confirmada, foi fortalecida, e agora ele está cônscio, não tem mais por onde dizer um talvez, um senão, uma condicional. Agora Deus coloca diante de Gideão o que se espera de um verdadeiro servo. O que se espera de um verdadeiro servo? 32.000 israelitas de pé, prontos para a batalha, desafiando aquela multidão inumerável de soldados inimigos. E Deus agora ensina para Gideão que a sua força está tão somente em Deus. Era de Gideão olhar e ver os 32.000 soldados em pé, prontos para a batalha, e dizer: obrigado, Senhor, agora nós venceremos. Mas Deus diz: é muita gente. Eu quero que a glória seja apenas do Senhor, e não do homem. Porque se vencessem com aqueles 32.000, não entenderiam que foi o Senhor que os preparou, que foi o Senhor que lhes deu força, que foi o Senhor que lhes deu condições de chegar a essa vitória. Não, diriam: o nosso braço nos deu vitória, o nosso braço nos garantiu, o nosso braço nos fez poderosos. O exemplo, ou o modelo de teste, daqueles que estavam mais prontos para a batalha, aqueles que tomavam a água levando a mão à boca e não se inclinavam para ficar cara a cara com a água e assim, de joelhos, estarem abertos a qualquer surpresas do inimigo. Os 300 que levaram a mão à boca, mostrando que estavam preparados para ações inimigas, esses foram escolhidos para ir com Gideão. Mas 300, o que eram 300 diante de toda aquela multidão de inimigos? Entendam, queridos, que Deus requer obediência extrema, confiança completa e total. Tudo o que veio antes
na vida e na história de Gideão. Era apenas preparação para esse momento especial, onde Gideão iria declarar a todos, com atitudes verdadeiras de fé, que ele cria no Senhor e só no Senhor. Não havia espaço para lãzinhas, não havia espaço para atitudes fugidias no meio da noite. Não havia espaço para senões e condicionais. Que todos os medrosos vão embora, porque o Senhor quer homens decididamente corajosos ao seu lado, confiando que a sua força está em Deus. E assim, e só assim, é que Gideão entrou para a galeria dos heróis da fé. Não estamos mais em tempo de guerra, meus irmãos. Não é mais dessa maneira que o Senhor quer que os seus soldados o sirvam. Ainda estamos em tempo de livramento, porque se Gideão livrava Israel da opressão midianita, o povo de Deus, por meio da pregação do Evangelho, leva a verdadeira salvação a todo aquele que crê em Cristo. A nossa guerra agora é outra, não é mais contra sangue e carne, é contra principados e potestades. É importante que aprendamos as lições que o Senhor ensinou a Gideão. Que não há lugar para covardia, temos que confiar de coração. Que não há lugar para idolatria, para ídolos, para forças que nos defendam, a nossa força é o Senhor. Que não há lugar para condicionais, onde toda e qualquer segurança do homem é colocada à prova. Você tem um bom trabalho, você tem um bom salário, mas não é o teu salário que te sustenta, é Deus. Você tem força, você tem saúde, mas não é a tua saúde que te mantém de pé, é Deus. Você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem bom tino, bom senso, mas nada disso te sustenta. A verdadeira sabedoria vem do Senhor. É preciso que a igreja aprenda a crer no Senhor, ao ponto de que quando todas as nossas seguranças externas forem retiradas de nós, e sejamos ainda mais fortes, porque a nossa segurança e a nossa força é o Senhor. O último ponto para que Gideão encontrasse força real para guerrear foi quando ele ouviu a confissão de um dos soldados inimigos dizendo que teve um sonho terrível que mostrava a sua derrota iminente. Jesus, quando dizia a Pedro acerca do trabalho que os apóstolos realizariam, ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ele não diz: as lanças do inferno não conseguirão nos atacar. Ele não diz: as espadas do inferno não conseguirão nos vencer. Não é isso. Ele diz que as portas não são armas, são portas que tentam evitar o avanço da igreja. Não resistirão. A igreja irá avante. A igreja é vitoriosa. Declaradamente por Cristo, a igreja é vitoriosa. Nem os homens e nem os demônios poderão evitar o avanço da igreja de Cristo. Por isso, não é a igreja que deve temer o mundo que nos assalta. Os demônios é que temem, que tremem, porque sabem que Cristo, que Deus, o Todo-Poderoso, age por meio da sua igreja, trazendo salvação e livrando almas do inferno. Daqueles que vivem aqui e que não irão para o inferno, porque Deus as chama com soberana vocação.
Quem tem que ter medo não é o crente. Os demônios é que tem que ter medo. Eles sim é que devem temer, não o crente. E não é se somos milhares, ou se somos 300, ou se somos dezenas, ou se somos poucos. A nossa força é o Senhor. A nossa força é o Senhor. Sempre foi e sempre será. Não será a nossa juventude e não será a nossa velhice que mudará isso. A nossa força está no Senhor. Sabemos que Deus tem uma obra a realizar neste mundo. Ela só estará plena e completa no momento em que Cristo voltar, porque então terá selado o número dos filhos de Deus. Mas enquanto Cristo não volta, é porque o número dos eleitos ainda não foi de todo alcançado. Ainda não completou o número daqueles que haverão de ser salvos. A igreja deve seguir avante nessa guerra, nesta luta. Sem condicionais, sem senões, sem firulas, sem inventar falsas confianças. O Senhor Jesus deixou uma ordem. Ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele deu a ordem, ide fazei discípulos, batizando-os em nome do Senhor, ensinando-os a guardar a palavra que Ele lhes deu. A ordem já foi dada. O que vamos dizer ao Senhor? Será que é comigo? Será que de fato o Senhor falou comigo? Será que de fato Deus quer que eu pregue o Evangelho? Senhor, me dê um sinal. Que sinal mais a igreja quer do que a palavra do próprio Filho de Deus? Que sinal maior que a igreja quer do que o próprio Cristo ordenando o seu povo para a batalha? Serão uns poucos chamados para o sagrado ministério, para a lida pastoral, que vão fazer essa obra? O Senhor chama a sua igreja, porque é esta igreja que haverá de arrebentar as portas inimigas. Temos uma missão a cumprir, e uma missão vitoriosa a cumprir. O Senhor quer salvar vidas através da sua igreja. Ele não precisa de nós. Ele não está implorando que nós lhe demos uma chance, que nós lhe demos uma colher de chá. Ele não está pedindo, por favor, faça alguma coisa que de outro modo não poderei salvar. Não, ele não faz isso. É a igreja que tem que reconhecer a sua total dependência de Cristo e cumprir a ordem que nos é dada. Gideão, servo de Deus, não era perfeito, não foi perfeito nem antes e nem depois daquele momento. Se seguirmos o capítulo 8, nós veremos que Gideão tinha ainda coisas a aprender. Mas, ainda que imperfeito, ele serviu ao Senhor, aprendendo e solidificando acerca de sua fé. Que seja também assim conosco, queridos. Que seja também assim conosco. Que deixemos daquele tempo da meninice, em que tudo o que nós buscávamos era sustentar nossa casa e criar nossos filhos. Que deixemos o tempo em que precisávamos apenas de momentos pontuais da ação de Deus em nossa vida. Que deixemos daquele tempo em que nós precisávamos ficar procurando o sobrenatural aqui e ali, para poder de algum modo nos sentirmos fortalecidos em nossa fé. Que nos baste a segurança de que o Senhor nos mandou, de que o Senhor ordena o seu povo, e é tempo de trabalhar para o Senhor. Quando Jesus disse, com certeza, ele falou, a Bíblia registra,
A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Eis aqui os trabalhadores, eis logo a seguir a seara. Vamos trabalhar para o Senhor. Que nada nos iluda ou nos impeça da missão que o Senhor nos deu. Porque aqueles que assim fazem, obedecendo a ordem do Senhor, têm o seu olhar na vida eterna, têm o seu olhar nas coisas espirituais, têm o seu olhar na salvação dos homens e principalmente na glória de Deus. É certo que nós buscamos melhores métodos, melhores estratégias, melhores meios. E às vezes até confiamos demais em tudo isso. Não quero aqui que deixemos o planejamento de lado, mas quero sim dizer que o Senhor age através de nós e não depende de nenhuma dessas coisas para fazê-lo. Temos uma ordem a cumprir. A glória de Deus, tão somente a glória de Deus é que buscamos. E precisamos obedecer. Gideão, herói da fé, pela graça de Deus, homem como nós, barro a ser moldado pelo Todo-Poderoso como nós. Também nós podemos dizer que não somos tão heróis assim, mas temos um Deus Todo-Poderoso. Por isso eu lhes digo, irmãos, não façam exatamente como fez Gideão, mas sirvam de todo o coração ao Deus de Gideão. Sirvam de todo o coração ao Deus que deu vitória, onde homens com uma trombeta na mão e uma tocha na outra foram vitoriosos sobre um grande exército. Confie no Senhor, Ele está contigo, Igreja de Cristo. Amém. Oremos. Ó Pai bendito, Deus de misericórdia, reconhecemos, Senhor, a Tua paciência, a Tua longanimidade para conosco, quando muitas vezes o que buscamos é tão somente cuidar dos nossos interesses, dos nossos afazeres, das nossas necessidades, e o Senhor ainda continua cuidando de nós, o Senhor continua nos amando. Quando nós estamos procurando Te servir ainda de maneira frágil, de maneira tosca, onde misturamos obediência com desobediência e o Senhor ainda continua cuidando de nós. Ó Senhor, a Tua misericórdia é tão grande, a Tua graça é infinita, porque com todo o mau testemunho que somos capazes e promovemos em nossa vida, o Senhor ainda continua nos amando, o Senhor continua ainda cuidando de nós. Mas, Senhor, nós pedimos pela Tua graça, pelo Teu grande amor, que não seja sempre assim, ó Pai bendito. Que não seja sempre assim. Nos prepara, ó Deus, soldados nessa Tua causa, nessa Tua obra. Soldados valorosos, que entendam, Senhor, o que deve ser feito para Te servir. Das tantas amarras que esse mundo nos faz, que esse mundo nos envolve, que sejam colocadas por terra, para que nós compreendamos o verdadeiro sentido da nossa vida aqui. Que nós compreendamos que existe uma missão a cumprir, que existem sim, Senhor, pessoas a serem alcançadas, segundo a Tua vontade. O Senhor quis que fosse através de nós. Ó Senhor, temos uma obra a realizar, o medo tantas vezes nos impede, a falta de bom senso, a falta de sabedoria, e tantas vezes, Senhor, somos enleados a ponto de confundir as tantas ilusões que esse mundo oferece e não enxergar a Tua vontade para conosco. Perdão, Senhor. Perdão, ó Deus. É só o que podemos Te dizer, ó Deus, que nós não temos condições nenhuma de cumprir com a missão que o Senhor nos deu se o Senhor não estiver conosco. Já provamos isso em nossa vida.
de que nós somos capazes de colocar tudo a perder. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e usa-nos de tal forma que o inimigo trema. E usa-nos de tal forma que Satanás tenha com que se preocupar, porque a tua igreja avança sobre a terra, pregando o verdadeiro e vivo evangelho. Dá-nos, Senhor, não apenas presenciar estas coisas, mas sermos atores, sermos ativos nesta obra. Dá-nos, Senhor, que a tua glória se manifeste em nós. E que a nossa humildade e que a nossa alegria seja em ver a tua glória na nossa vida. Que saibamos que as nossas mãos temos apenas tochas para iluminar e trombetas para anunciar. Que a vitória vem do Senhor e apenas do Senhor. Que a missão que temos de pregar, trazendo luz, sendo luz para este bairro, sendo luz para essa cidade, ou onde quer que o Senhor nos enviar, que essa missão se complete em nós, Senhor. Ó Senhor, não permita, ó Deus, que saiamos daqui tão somente alegres com mais um culto, mas que saiamos daqui, ó Deus, na segurança de que o Senhor nos quer para essa obra bendita. Na certeza de que o Senhor irá conosco, de que a vitória se cumprirá, não segundo o olhar humano, mas segundo a tua glória que nos acompanha. Fica com o teu povo, Senhor, homens e mulheres, crianças e idosos, separados para uma obra que cumpra a tua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Agora, pois, Igreja de Cristo, soldados do Senhor, ide em paz para os vossos lares, e que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam convosco, conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.